Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito precioso para Jesus. Meu nome é Nicole e esse é um canal sobre vida cristã, sobre Jesus, o nosso tudo em todos os momentos, Jesus. Gente, que tempo que eu não vejo vocês, muita saudade. E o motivo de eu não estar vendo vocês é justamente esse cenário aqui muito diferente e mais algumas outras coisas. Vou explicar rápido porque a intenção do vídeo de hoje é ser bem rapidinho, ser um devocional aqui que a gente vai fazer junto, bem rápido. Mas eu devo uma explicação pra vocês. Eu me mudei, eu ainda não casei, ainda não me mudei pra minha casa, né, que eu vou depois de casada, mas eu me mudei pro mesmo bairro, mas enfim, gente, mudança é difícil pra qualquer lugar. Eu tô trabalhando muito, inclusive estou filmando isso aqui do meu trabalho. Eu tô trabalhando muito mesmo, assim, graças a Deus eu gosto de trabalhar e tudo, mas assim, a gente acaba tendo que reorganizar toda a nossa vida, porque eu antes eu só estagiava, estudava, e assim, eu era ocupada, mas não como hoje, assim, tipo, eu tô trabalhando bastante. Então, a gente tem que encaixar ali, tipo, em alguns buraquinhos as coisas que a gente tem que fazer. E o canal, pra mim, é uma coisa que não importa o que aconteça. Se Deus quiser, eu sempre estarei aqui, eu sempre voltarei a postar, eu sempre postarei vídeos falando de Jesus. Porque é uma coisa que independe de mim. Sabe aquele versículo? Eu vou deixar esse versículo aqui. A gente simplesmente não pode parar de falar do que vimos e ouvimos. É uma incumbência. O significado de incumbência. A pessoa de letras, ela nunca deixa de ser de letras, né? No momento eu tô trabalhando com comunicação social, mas eu nunca deixo de ser de letras. A gente não pode deixar de fazer, simplesmente não pode. Eu nunca quero parar de falar de Jesus, vou parar de falar de Jesus. E eu profetizo sobre vocês também nunca vão parar de falar de Jesus, porque é a nossa identidade eterna, sabe? Conhecer Ele, fazer Ele conhecido, adorar Ele. Vamos para o tema do vídeo de hoje. Muito a ver com isso que a gente acabou de falar, sobre trabalho, sobre tempo, sobre correria. Porque uma coisa que acontece quando a gente vai amadurecendo, né, é que a gente vai percebendo que o nosso tempo vai ficando mais curto. O nosso tempo, talvez a nossa paciência, talvez talvez a nossa resiliência para fazer as coisas. O jovem tem muito, assim, energia, tem muita energia para fazer as coisas e tal. E aí a gente vai envelhecendo, e eu sei que eu sou jovem ainda, gente, eu tenho 24 anos, mas a gente vai envelhecendo e a gente vai tendo mais atribuições, mais compromissos, mais afazeres, e aquilo vai talvez nos cansando um pouco, e a gente tem menos energia para fazer as coisas. E a gente tem muitos compromissos, e contas para pagar e várias outras coisas. E isso é um processo natural da vida, isso realmente acontece com todo mundo. Mas, e Deus com tudo isso? Porque o que a gente vê hoje? A gente vê muitas pessoas no fogo por Jesus, assim, na adolescência, ou pessoas mais velhas que vão e comentam: ah, eu era assim também, eu tinha muito fogo por Jesus, eu amava muito Ele, eu fazia evangelismo nas ruas, eu viajava, eu fazia não sei o que. E aí a vida foi acontecendo, e aí a pessoa ela foi se tornando menos empolgada com as coisas de Deus, ela foi se tornando menos próxima dele, porque ela foi falando menos com Ele, ela foi se comunicando menos com Ele, ela foi tendo menos tempo para Ele. Então, esse processo de esfriamento espiritual, ele acontece de forma muito gradual. Ele não acontece de um dia para o outro, esfriei. Não, mas ele acontece com o tempo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai esfriando, porque se a gente deixa a rotina nos roubar, a gente acaba não tendo tempo mesmo. A gente acaba não dedicando, melhor dizendo, a gente acaba não dedicando o nosso tempo para o nosso Pai. Isso é muito errado, porque a gente vive para Ele, literalmente, como a gente falou no início, a nossa identidade eterna é isso, é conhecer Jesus, é amar Ele, é fazer as coisas para Ele. Então, como que a gente está deixando a nossa rotina nos roubar do nosso Criador? Uma coisa criada nos roubar do Criador. A gente chega ao ponto alto desse vídeo. Não podemos deixar coisas criadas nos roubarem do Criador. Um cristão que seja tão envolvido pela criação que esqueça do seu Criador. Isso não é algo que a gente nasceu para viver, é algo que eventualmente acontece, mas não deve acontecer, e a gente não deve deixar acontecer.
Eu, de uns tempos pra cá, eu tava muito assim. Eu tava, assim, trabalhando direto. Quem já casou sabe, cara, o negócio é caro, entendeu? Então a gente precisa correr muito atrás, e tem muita coisa pra resolver, seja do casamento, da casa, das coisas que envolvem, familiares, a batalha espiritual. Enfim, muita coisa. Imagina pra quem tem filho. Imagina, sabe? Meu Deus. Realmente é muito difícil. As coisas chegam e a gente não consegue dar conta. E tá tudo bem não dar conta das coisas criadas, mas não tá tudo bem não dar conta do Criador. A gente não pode simplesmente começar a viver nossa vida como se Deus fosse uma parte dela, ou fosse só um check na nossa lista. Ou ele morasse literalmente no domingo da igreja. Ele não mora no domingo, ele mora na segunda, ele mora na terça, na quarta, na quinta, ele mora no ordinário. Então, a gente, na verdade, tentando dizer que a gente não tem tempo pra Deus, a gente tá enganando a nós mesmos. Porque Deus, ele está em todos os lugares. Aonde a pessoa for, Deus está. Ele é onipresente. Mas existe uma diferença entre onipresença e presença palpável. E o que acontece é que a gente fica tanto com essa onipresença que a gente esquece de buscar a presença palpável. Em meio ao dia a dia, em meio à loucura, em meio ao horário de almoço, em meio a uma tarde estressante no trabalho, ir no banheiro, sabe? Gastar 5 minutos ali na presença do Pai. A gente também fez caixinhas, e Deus mora na caixinha da gente ter aquele momento de secreto e abrir a nossa Bíblia e orar 30 minutos e não sei o que. Cara, isso é maravilhoso. Nunca deixe de fazer isso. A gente nunca deve deixar de fazer isso. Cara, isso é perfeito. O secreto é tudo. O secreto, ele não existe só nessa caixinha, ele existe em tudo. A gente só precisa se permitir e dar lugar pra Deus falar com a gente no meio da loucura. No meio da criança chorando, entendeu? Eu tô ligada na criança chorando porque eu já trabalhei em escola. No meio da criança chorando, requisitando muitas coisas, no meio da briga da família, no meio do trabalho, no meio da escola, no meio da faculdade, no meio de uma viagem paradisíaca que você vai pra relaxar e observar a natureza, observar o verde, observar o mar. E quem fez tudo aquilo? Ele mora na calmaria, ele mora no caos, ele mora em tudo. Quando a gente entrega a nossa vida pra Jesus, a gente entrega tudo. Eu não posso abrir muito aqui pra vocês, mas uma pessoa do meu trabalho, ela tava conversando comigo que ela gosta de Deus. Tipo, ela gosta de Deus, ela gosta da fé. Mas, tipo, ela não faz muita coisa com aquilo. Aquilo tá na vida dela, mas ela não faz muita coisa com aquilo. E a princípio eu fiquei assim, cara, que absurdo, como assim? Você não pode ser assim. Mas e quantas vezes nós somos assim? Nós temos o comportamento de uma pessoa mundana que gosta da fé. A fé é ótima. Mas será que ela é presente nos detalhes da nossa vida? Será que a gente deixa Deus sussurrar coisas no nosso ouvido ao longo do dia e a gente obedece a esses sussurros? Ou a gente só ignora e a gente fica usando o tempo todo a nossa própria mente? A gente precisa levar os nossos pensamentos a Deus e, cara, não existe nada melhor do que receber um oi de Deus no meio do dia. A gente tá aqui no meio da correria doida e a gente recebe um oi de Deus. Sabe o que é um oi de Deus? É a gente simplesmente sentir a presença dele. E eu não falo nem de você chorar ou ficar assim ou qualquer outra coisa. É você simplesmente saber que ele tá te ouvindo. Seja um pensamento muito curtinho na mente. Um sentimento ruim que vem e ele simplesmente vai embora. Ou, em meio a, sei lá, uma bronca do seu chefe, você simplesmente ficar calmo, em paz. Porque não importa o que aconteça, a sua vida tá nas mãos do Criador. Não tá nas mãos das coisas criadas. Cara, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena viver pra Jesus. Vale a pena encontrar ele nesses momentos. Eu tô assistindo um reality show cristão, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que se chama Dom Reality. E ele tem vários cantores gospel, enfim, é bem legal. E um desses cantores é o Hugo César. O Hugo escreveu uma música que se chama Deus do Ordinário, que é maravilhosa e ministrou muito ao meu coração e foi um dos motivos pelos quais eu decidi fazer esse vídeo. Eu vou estar deixando essa música aqui embaixo. E eu gostaria que vocês ouvissem essa música quando saíssem daqui. Vocês ouvissem e vocês se permitissem ser ministrados por essa música. Deus nos encontra no ordinário.
E, gente, é isso que nós temos pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido pra vocês. Não permita que as coisas criadas te tirem do Criador. Você foi criado com um propósito. E o propósito é amar Jesus, é servir Jesus. Todas as outras coisas, elas são o resto. Assim, não encare isso como algo ruim. Tipo assim, cara, meu marido, meus filhos, minha família, meu trabalho, sabe, meu chamado, tudo isso é resto. Não, cara, o resto é resto. O principal é amar e servir a Jesus. É viver em resposta à cruz. E aí, todas as outras coisas, elas são gravitacionadas. Existe essa palavra? Gravitacionadas? Elas ficam em torno, elas ficam como se fossem satélites em torno desse único propósito e missão principal, servir Jesus, amar Jesus. E aí todas as outras coisas vêm, não é assim. As outras coisas e aí amar Jesus, não. É amar Jesus e as outras coisas. Assim, gente, eu falo isso aqui porque eu tô tendo que viver isso bastante. E tem sido um exercício pra mim pensar nessas coisas. É difícil, mas vamos juntos, a gente vai conseguir. A gente vai buscar Jesus como nunca antes. A gente vai buscar Ele no meio da correria. Deus ouve nossas orações fracas. Ele não ouve aquelas orações, Ele não precisa ouvir só aquelas orações de 1 hora. Ele ouve a oração de 1 minuto falando socorro. Ele ouve a oração de 5 minutos só chorando. Ele escuta nossas lágrimas. Ele escuta a gente rindo, sabe? A nossa risada. Quando a gente simplesmente pensa no quanto Ele é maravilhoso e ri, Ele tá ali, feliz, porque a gente tá pensando nele. Então assim, cara, bora buscar Jesus. Chega de desculpas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, se você deixar pra pular na piscina gelada, daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ela vai continuar gelada, entendeu? Ela não vai esquentar. É a mesma coisa na nossa vida de oração, nossa vida com Deus, nosso Jesus lifestyle. Não importa. Sempre vai ser difícil começar, porque existe uma guerra pra você não viver essa vida, sabe? Sobrenatural, de falar com Deus o tempo todo e não sei o quê. Sempre vai ser difícil, a água vai estar gelada, mas pula na piscina assim mesmo. Para de hesitar, para de pensar. Só se joga, sabe? Vamos nos jogar nos braços do Pai. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu amo muito vocês, preciosos, vocês são maravilhosos e espero encontrar vocês com mais frequência nesse mês agora que tá começando. Um grande beijo e tchau!